Oi, gente, boa tarde, bom dia. Hoje tá chovendo muito aqui em Poços de Caldas. Como vocês estão? Eu não consegui fazer conteúdo semana passada. Aí hoje eu cheguei disposta e disponível. Tive muitas aulas. Eu queria trazer para vocês um conhecimento bem fresco, assim, de algumas fichas que caíram. Eu tenho estudado tudo muito junto, assim, né? Então, eu estudo neuropsicologia, eu estudo filosofia e eu estudo budismo ao mesmo tempo. E faço os cursos de Theta Healing aí faço acompanhamento, né, pessoal aí do Theta Healing, para além dos grupos de prática, né, para aprimorar a técnica cada vez mais. Eu já trabalho com essa técnica há 8 anos. Esse é o livro que a gente está estudando, o Faíscas, James Lowe, com o meu querido professor João, o pessoal do Meditando Junto. A gente faz práticas meditativas e também estuda essa linhagem budista e vai mesclando aí com a psicoterapia, né? Bom, eu queria trazer para vocês um conhecimento a partir do campo da consciência. Eu vou trazer alguns insights que eu acho que podem ajudar a gente nessa semana e nesses movimentos de mudança que estão acontecendo aí, transição planetária, essa enxurrada de informação. A gente percebe as coisas mudando muito rápido, né? E muitas das vezes a gente coloca na conta da nossa vivência, do nosso trauma, da nossa experiência, né? Isso acontece bastante. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que podem ajudar, então, a entender como funciona o nosso campo de consciência. Entendam que cada situação que a gente vive vai gerando campos de consciência dentro de nós, né? Campos psíquicos, por assim dizer, que são informações, né? Quando a gente está falando de espaço psicológico, de espaço psíquico, de espaço de consciência, a gente está falando de informação retida, de informação que pode ser acessada, né? No campo da consciência. A gente já tem muita coisa também no campo da inconsciência, no inconsciente, né? Então, muitas das decisões que a gente toma é com base no campo inconsciente. A gente não sabe por quê, mas a gente faz. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para falar sobre conduta moral, que foi uma discussão que a gente teve ontem na filosofia, que tem muita coisa que a gente faz que são padrões de comportamento, né? E aí a gente adora colocar o dedão na cara dos outros, né? Questionando comportamentos ruins, enquanto que aquela base familiar, aquele núcleo ofereceu, às vezes, uma contenda para aquela pessoa que diz que aquilo é correto, né? Então, uma família que é muito agressiva, uma família que não tem educação, uma família que se trata com muito palavrão, com muito xingamento, né? Aí esse indivíduo, ele vai para a sociedade sem esse contorno, sem essa educação mesmo. E aí a gente precisa fazer muitos recortes sociais também, né? Então, eu gosto sempre de começar a conversa falando disso, de uma consciência social também, moral, dentro dessas análises, né? Porque a gente olha para os outros como se a pessoa tivesse tido a nossa criação, como se a pessoa tivesse tido acesso à nossa informação, à informação que a gente teve, e muitas das vezes a gente se compara com os outros, achando também que o outro teve mesmo a realidade que a nossa, né? E eu gosto sempre de trazer experiência profissional, pessoal. Eu sempre me coloco na jogada, né, de um lugar muito humilde, assim, porque eu estou muito interessada em me investigar. Eu estou muito interessada em ser uma pessoa melhor. Eu estou muito interessada em vencer meus monstros, sabe? Em vencer meus padrões de repetição, em vencer comportamentos ruins que eu ainda tenho. Porque todos nós temos sombras enormes dentro de nós. A diferença é que muitos de nós não acessam essa sombra. Tem vergonha, tem medo, não assume. Então, o jeito também de investigar isso é perceber os padrões de repetição, né? Esses campos de consciência que estão sendo criados. Como que a gente faz isso? Tem uma queixa que ninguém gosta de mim nunca, né? Tem uma queixa que sempre eu me sinto rejeitado. Então, assim, a gente tem dois lugares de investigação: entender se tem um padrão de repetição pelo trauma inconsciente, por questões inconscientes que eu não tô vendo, ou perceber através da consciência por que eu tô vivendo isso. Parece diferente, no fim das contas, são dois caminhos que vão chegar no mesmo lugar, né? Que é uma expansão de consciência, que é uma clareza sobre nós. Mas é importante pegar esses gatilhos, assim, esses movimentos que trazem sofrimento, né?
E aí também eu gosto de fazer um outro recorte, que é sobre a gente ter situações e comportamentos relacionados ao trauma e aos gatilhos, que também surgem muita comparação. Eu percebo muita comparação aqui no set terapêutico, né? Então, a coisa da reatividade, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa e uma pessoa tem uma reação desproporcional. Que nem, por exemplo, uma relação que você toma um tombo e que você é traído e você fica muito mal, enquanto que um outro vai lidar super bem e tudo mais, né? Com uma situação, entendendo que o outro fez o que fez porque é do outro. Mas isso é muito sobre consciência emocional, isso é muito sobre saber de nós, né? Quando a gente sabe mais da gente, o outro vai acessar de uma forma menos invasiva, né? Se eu tenho defesas conscientes, se eu tenho postura, o outro vai me acessar de forma diferente. Agora, se eu tô lá com a casa aberta, né, não tenho muita consciência de mim, o outro vem e faz um estrago dentro da minha casa, eu me recupero com muito mais dificuldade, né? Então, perceber isso também é interessante. Então, voltando aqui para a história da liberação energética de campo de consciência, eu gostaria de trazer algumas perguntas para a gente investigar junto esses padrões. Então, perguntar para si mesmo, né? Qual é o meu lugar... Ai, derrubei o celular. Qual é o meu lugar de importância? É que eu tô agora com 2 celulares para poder fazer um trabalho melhor aqui. Então, qual é o meu lugar de importância e que lugares eu exerço autoridade na minha vida? Então, qual é o meu lugar de importância e que lugares eu exerço autoridade na minha vida? E, geralmente, a gente vai ver que os lugares de importância que a gente ocupa são papéis relacionados à maternidade, relacionados ao próprio relacionamento amoroso, afetivo, amoroso ali, e principalmente no trabalho. Então, esses lugares de autoridade, eles vão estar geralmente ligados às relações. Eu fico repetindo a palavra, mas é isso. Quem sabe fixa melhor também, né? Então, o que acontece? Quando a gente finaliza qualquer ciclo, a gente deveria chamar de luto por aprendizado, né? Por quê? Porque luto é isso. É a finalização das coisas, né? Dizer tchau também para essas energias que estão ocupando a gente. Então, eu vou trazer mais clareza para o que eu quero falar. A pessoa vai lá e ocupa um espaço na vida dela muito grande com o serviço. Então, a pessoa trabalhou numa profissão lá por 30, 40 anos. E aí a pessoa vai e se aposenta. Entende que a personagem que ela ocupou na vida dela, sendo aquele profissional, vai ser retirada da vida dela. Então, a pessoa tinha lá uma jornada de trabalho, ela vai, né? E eu gosto de contar algumas histórias, né, de pessoas também que me permitem abrir, respeitando o sigilo terapêutico, mas de um senhor que eu atendi, que ele era porteiro. Essa história me marcou muito, foi logo no começo da minha carreira terapêutica que eu atendi esse senhor em São Paulo, e ele trazia uma queixa de hipervigilância. Então, o que começou a acontecer? Esse homem começou a ter terror noturno, ele acordava à noite muito assustado, e ele ficava, às vezes, encarando a esposa. Então, ele começou a ter um hiperfoco ali, e algumas coisas estranhas começaram a acontecer, né? Eu não vou dar nome terapêutico aqui, porque o intuito da live não é esse, é a gente trazer clareza, e usar termos técnicos não ajuda muito. Mas o cara começou a ter isso, assim, esse senhor, né, ele começou a acordar à noite com essa coisa da hipervigilância. Então, ele ficava atento demais, muito focado ali na esposa. Diz que a esposa acordava assustada, que ele estava olhando muito para ela. E isso começou a gerar desgaste na relação, começou a trazer medo para a esposa, né? O que está acontecendo com esse meu marido, né? E ele me procura nesse momento de terror noturno, né? Ele começa a chamar de terror noturno porque ele não consegue dormir, ele fica assim, acelerado. Quando a gente acessa o inconsciente dele, vem muito essas informações. O cara foi porteiro por muitos anos, então o trabalho dele era estar em hipervigilância. Ele tinha que ficar ali vigilante na profissão, né? Quando esse senhor é retirado do trabalho, né, por uma aposentadoria, ele, no caso, já era aposentado, mas ele é retirado do trabalho ali de uma forma muito brusca, isso gera um trauma nesse senhor, né? E esse trauma vai gerar outros gatilhos. Então, ele é retirado da profissão, enquanto que o jeito de funcionar cerebral dele continua acontecendo, continua vivo ali dentro dele, né?
Então, é isso, né? Ele tem ali um campo de consciência que foi colocado a serviço dessa profissão. Quando ele encerra o trabalho, esse campo de consciência continua efetivo, continua existindo dentro dele como funcionamento psíquico. E aí, se não está a serviço de nada, vai gerar uma patologia. Por isso que muita gente fica doente quando sai de algum trabalho, quando está na transição de carreira. É muito comum as pessoas que eu atendo estarem tendo crise de pânico, burnout. É por conta disso, é por conta desse luto que não foi processado, que não está sendo processado. A gente não fala disso na sociedade, a gente não entende essas rupturas como luto. A gente entende perda de pessoas como luto, né? Então, assim, a pessoa morreu. Eu estou em luto porque a pessoa morreu. Hoje a gente ainda fala dos relacionamentos, a gente ainda traz alguma coisa de luto, né? Então, assim, a pessoa traiu a outra e saiu da vida da outra bruscamente, a gente ainda consegue falar, estou vivendo o luto desse relacionamento. É muito recente a gente falar de luto nas relações, mas a gente já fala. Agora a gente não fala, eu estou de luto porque eu deixei de ser tal profissão, exercer tal cargo. A gente não fala, né? Eu estou de luto porque eu me mudei de casa. A gente não fala, né? E aí você vai falar, poxa, mas eu tô de luto porque eu mudei de casa, mas eu queria tanto essa casa, sonhei com essa casa. Então, assim, você vai lá e coloca uma energia psíquica gigante pra morar em tal casa que você gostaria de comprar, financiar, ou sei lá. Então, assim, é todo um esforço também físico, um esforço psicológico para você conquistar essa mudança. E aí a pessoa que vai morar nessa casa não é a mesma pessoa que morava em outra casa. Porque muda o ambiente, muda o estímulo, né? E por isso que a gente fala tanto de livre-arbítrio também nos encontros aqui que eu promovo. O livre-arbítrio, ele está sendo o tempo todo estimulado pelo entorno. Por isso a importância de escolher com quem a gente convive, a gente perceber quando a gente está sendo destratado no trabalho, quando a gente está sendo violentado nas relações com vizinhos, com colegas, com familiares. Porque isso tudo vai dar o tom do meu campo de consciência e dos meus mini campos de consciência e dessa estrutura de quem eu sou, entende? Então, quando a gente está falando de espaço psicológico, a gente está falando de uma construção interna que vai reverberar no externo, né? Então, trocando aqui em miúdos, né? Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Eu preciso ter consciência de como eu funciono. Eu preciso ter consciência do que está dando o tom da minha vida, né? Então, quando eu peço para vocês essa pergunta, né? Eu trago para vocês essa pergunta como uma ideia de reflexão, é entender que papéis estão ocupando muito, muito espaço em nós, né? Qual é o seu lugar de importância e onde está a sua autoridade, né? Mesmo que seja uma pequena autoridade, porque quando a gente tem cargos, a gente tem uma empresa, a gente dá aula, a gente, sei lá, tem um grupo de práticas, a gente é ali um líder, um mini líder naquela história. Isso ocupa o espaço psicológico em nós. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca a nossa energia, no que a gente coloca a nossa energia. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tô num bairro novo e esse bairro está se construindo, e eu entendo que por ser um bairro novo, com 10% de construção, é o momento dos moradores se juntarem, das pessoas que estão investindo nesse bairro, e criarem uma comunidade, uma associação de um bairro que eles gostariam de viver, que nós gostaríamos de viver. Só que assim, quando eu criei isso, quando eu era novinha, eu trabalhei em associação de bairro, tipo, menor aprendiz, assim. Então eu aprendi muita coisa. Eu falei, cara, eu posso somar, vou chamar o pessoal para fazer essa associação. Isso foi tomando uma proporção, hoje a coisa é maior já, né? Eu tô ali num cargo de fazer acontecer, né? Isso ocupa um espaço. O que eu percebi? Ontem eu tive um dia cheio e eu tenho aula presencial também agora e tal. E eu voltei no trajeto desse último compromisso com algumas pendências para responder no WhatsApp. Então eu tinha pessoas para responder, eu tinha decisões para tomar, estou fazendo algumas coisas novas aí na minha vida. E o que aconteceu? Tinha prioridade. Tinham-se prioridades, mas essa coisa da associação tinham coisas para resolver. A gente tá fazendo um documento, enfim, tem algumas coisas que a gente tem uma reunião próxima. Eu simplesmente ignorei as prioridades
e fui responder essa associação, que também é uma prioridade, porque o que eu me coloco a fazer, o que eu me disponho a fazer, eu tenho que fazer com maestria, né? Só que entende, a coisa te puxa, assim. Você tem essas responsabilidades. Você fala, poxa, eu tô fazendo trabalho voluntário ali, tem mais gente trabalhando, vai dar tudo certo e tal. Quando vê, você é puxado, e aí você deixa de fazer outras coisas. Então é uma coisa que essa ficha caiu recente pra mim. A gente precisa escolher no que a gente quer participar, onde a gente quer estar, sabe? Porque isso vai acontecer. A gente vai ser sugado ali a nossa atenção, né? E assim, onde eu coloco a minha energia, sabe? Onde eu coloco o meu foco com energia. Aonde eu coloco o meu foco com presença, sabe? Porque senão eu fico fazendo um monte de coisa e não faço nada com presença. E não faço nada com qualidade, né? Então, o chamado tem sido um pouco esse, sim, né? Vamos colocar foco com energia, foco com presença. Porque aí eu consigo decidir onde eu quero estar, com quem eu quero estar, de que maneira eu quero estar. E eu vou escolher muito melhor, escolher melhor as minhas amizades, escolher melhor como eu quero trabalhar e com quem eu quero trabalhar, né? E aí, quando a gente abre espaço para o novo, quando a gente começa a dizer tchau para essas personalidades, né, que estão ocupando o campo de consciência em nós, no sentido de, eu não vou chamar de personalidade não, eu vou chamar de quê? É porque as personalidades elas já são mais cristalizadas, mas de papéis. Esses papéis que ocupam espaços em nós, né? Então eu tô lá com um espaço psíquico enorme, sendo ocupado por um papel de jornalista. Quando eu me formei em jornalismo, era o meu sonho. Então eu acabei que tinha uma dedicação full time para ser jornalista. Acabei sendo editora, acabei sendo muitas outras coisas, apresentadora de televisão, de programas no YouTube e tal. Então, assim, minha carreira como jornalista, ela foi profunda, foram 12 anos. Eu nem sabia que eu estava vivendo um luto dessa carreira, né? Quando eu fechei meu espaço físico, perto da pandemia e tal. Então, por isso que eu falo com propriedade, né? Um luto severo, um luto de um sonho, né? Eu me tornei outra coisa. A jornalista que eu sou, ela não foi embora, mas ela ocupa um espaço psíquico menor em mim. Mas até ela dizer tchau e falar tudo bem, a terapeuta assumir aqui a linha de frente, porque vamos dizer, eu tô aqui trazendo conteúdo para vocês, tô fazendo conteúdo em outros lugares também. A jornalista que eu sou está aqui falando. Ela não foi embora. Eu não deixei de ser jornalista, eu continuo sendo, né? O estudo lá de 5 anos que eu tive, mais as pós, mais a prática que foi maravilhosa. Eu trabalhei em jornal impresso, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, estive lá com o Datena, foi uma experiência, né? Então, assim, fiz lançamento de livro, fiz um monte de coisa. Então, isso não deixou, né, de existir. A minha revista impressa, que foi, assim, meu tesouro, uma coisa preciosíssima que eu produzi por muitos anos, isso não deixou de ser eu continuo sendo eu com essas características do trabalho. Isso soma, isso tá aqui também aparecendo, né? Mas até eu fazer o luto desse espaço psíquico, eu me despedi dessa jornalista que tinha atenção full time, entende que é a mesma coisa do relacionamento. Por que dói quando você termina uma relação? Porque você dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, você passeia com a pessoa, você pensa no que a pessoa vai comer, no que ela gosta de comer, você prepara, você, sei lá, você cuida daquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa. Então, quando ela vai embora, é um espaço enorme que está sendo ocupado dentro de você, né? Se você tem ali um sentimento profundo pela pessoa, entende? Aquilo não vai embora na hora que a pessoa vai embora, aquilo continua dentro de nós. O amor que eu oferecia para aquela pessoa, o espaço que eu ofereci para aquela pessoa ocupar em mim, ele continua aqui, a pessoa continua ocupando. Ela foi embora, mas o espaço continua ocupando. E quando a gente tem uma decepção em relação à idealização, ou a pessoa se mostrou uma coisa e ela é outra, ou ela disse que queria uma coisa e ela fez outra, quando tem dessas inverdades na relação, dói muito mais. Porque aí você tem que viver o luto daquele espaço que a pessoa estava ocupando em você, mais a frustração e a própria culpabilização que a gente tem de falar, poxa, eu escolhi mal, poxa, eu acreditei que a pessoa era verdadeira e a pessoa é uma medíocre nesse contexto. Então, assim, gente, tudo isso tá no game aí, né? Então, quando a gente deixa
né, de viver um papel integral, isso custa, né? Custa a nossa energia psíquica aí. Então, a sabedoria é a gente conseguir sair rápido desses papéis. A gente conseguir sair rápido desses papéis que estão ocupando espaço psicológico muito grande em nós. Então, por exemplo, eu tô lá ocupando um espaço de namorada de alguém, né? E vice-versa, tem alguém ocupando esse espaço em mim. Tá bom, tá aqui, tá dedicado a essa pessoa, a minha vida tá ali, eu penso nessa pessoa, porque assim, pessoas boas, reais, e enfim, que são honestas e têm essa consciência emocional, né? Essa presença, vai se dedicar ao outro, vai pensar no outro quando for tomar alguma decisão, né? Vai estar ali com a pessoa, considerando aquela pessoa. E aí, quando essa pessoa vai embora, a sabedoria tá, eu ofereci um espaço aqui para essa pessoa, esse papel de namorada tá aqui, e agora, como eu faço para desativar esse papel e acolher ele dentro de mim internamente com um espaço menor do que ele ocupava. Então, assim, se eu tô apaixonada, vai ser um espaço muito grande, realmente vou estar ali considerando a pessoa na minha vida, ela vai estar ali no meu futuro também, vou estar fazendo planos e não sei o que lá. Então, aos poucos você vai diminuindo o espaço que essa pessoa ocupa. Aos poucos você vai trazendo essa pessoa para um lugar menor dentro de você, né? Ela não vai deixar de existir, gente. As pessoas que a gente se relaciona, elas continuam dentro de nós. Elas trouxeram experiências e a sacada é essa. A gente conseguir dar nome para as coisas. Eu tenho falado isso todo dia, dê nome para as coisas. Então, essa pessoa que eu me relacionei, ela serviu para quê, né? Ela me ensinou a amar, talvez de forma mais intensa. Ela me ensinou a abrir minha intimidade de uma forma mais intensa. Ela me ensinou a gerar conexões maiores. Ela me ensinou sobre limite. Porque às vezes você conhece uma pessoa que te detona e ela te ensina sobre limite. Você fala, cara, uma próxima pessoa que chegar não vai me acessar desse jeito, não. Pelo vitimismo, pela mentira, não vai, né? Por quê? Porque eu posso estar apaixonada, mas eu continuo sendo inteligente, continuo sendo presente, continuo sendo uma boa pessoa. A pessoa não vai tirar esses valores de mim e o que eu já construí de mim, né? Então a gente começa a dar nome para as coisas. Então, assim, eu falei um pouco sobre... que são insights, né? Então eu quis trazer meio que fresco, assim, talvez não tão elaborado, mas uma sensação de que temos campo de consciência, esses campos de consciência estão criando energias psíquicas, psicológicas, esses espaços estão dizendo quem somos e estão contando também muito do nosso futuro, porque se a gente ficar muito tempo preso nesses espaços, a gente pode não ter espaço para cocriar novas coisas. Então a ideia é que a gente dê lugar para as coisas, dê nome para as coisas, para se organizar internamente e conseguir fazer uma vida mais próspera, mais próxima do que a gente gostaria de viver. E aí também tem a questão das crenças, né? A gente tem que tomar cuidado porque assim, a gente está criando crença toda hora. Então assim, o trabalho é infinito. Eu não estou só criando crenças, eu não estou só tendo que lidar com as crenças que eu já trago, mas com as crenças que são criadas. Então, por exemplo, se eu saio de uma relação difícil, eu posso lá criar uma crença de que eu não tenho valor, né? De que eu não sou boa para me relacionar, de que quando eu me relaciono eu fico depois deprimida, sei lá, entendeu? Então eu preciso sempre elaborar essas crenças, ressignificá-las, né? Não é porque o outro às vezes não foi tão legal que eu deixo de ser legal nas relações, que eu vou entrar na relação com 4 pernas para trás, sabe assim? Não, eu continuo com a minha entrega, eu continuo com a minha verdade, e quem for merecedor, quem for compatível, assim, de um conhecimento mais aprofundado, de uma relação mais aprofundada, vai ficar. Quem não for, vai embora. Gente, tem gente que é retirado da nossa vida. É um cuidado, assim, do espiritual com a gente, que a pessoa, assim, ela é colocada, você vive a experiência, a pessoa é retirada, some do mapa. Você não tem mais acesso à pessoa. Você fala, cara, que loucura isso. Acontece, né? E aí, quando a gente retira esse papel, a gente ressignifica, a gente depois pode preencher ele com uma energia de como guiança e um preenchimento espiritual mesmo, existencial, sabe? Tipo, cara, isso daqui me fez existir desse jeito, com essa pessoa existir desse jeito. Como que eu consigo me tornar melhor? Como que eu posso ser melhor, né? E aí você começa a receber de volta a sua autonomia e a sua presença. Porque você não fica no campo de consciência do outro, você não fica acessando o outro. Sabe aquele término que sempre fica pensando?
poxa, que culpa que eu tive, por que eu não fiz diferente, por que a pessoa fez assim, por que a pessoa me traiu, por que a pessoa foi mentirosa, por que não sei o que lá. Elucubração mental. Por que eu saí daquele emprego, porque me trataram mal, porque não ficaram comigo, porque não me absorveram, porque não me subiram de cargo, porque... Elucubração mental. Olha, fala isso, cai tudo aqui, gente. Gente, eu vou precisar de um suporte pra esse telefone novo aqui, porque ele é escorregadinho. Então, assim, quais são os papéis que eu estou ocupando, que espaço de consciência esses papéis estão ocupando em mim, e de que forma eu consigo liberar energia psíquica, energia psicológica para co-criar uma nova realidade. Essa é a sacada, né? Esse é o insight principal que eu quis trazer aqui hoje, né? O que eu consigo criar a partir do espaço que eu tenho, porque se eu não tenho espaço, eu não consigo criar nada novo, não dá para criar nada novo. Por isso que às vezes você fica, poxa, eu já me aposentei, tô me sentindo inútil, não tô conseguindo criar uma nova coisa, porque às vezes você tá preso lá no papel daquela autoridade que você tinha naquele trabalho. Então, se eu tô servindo aquele trabalho, tá? Eu ocupo um espaço de autoridade naquele trabalho, e agora eu não quero me liberar disso, e eu fico aqui com isso, e é isso, tá ocupando um espaço enorme. E você não vai ser aquilo lá de novo, né? Porque você já não é mais aquilo, você já não tá mais trabalhando com aquilo, né? Aquilo não deixa de ser parte sua, então essa é uma verdade importante da gente acessar, mas aceitar seu momento de vida. Então, assim, você vai receber de novo sua autonomia quando você aceitar o seu momento de vida. E aí você vai integrando. Por exemplo, pais, né, que foram muito dedicados aos filhos, errando e acertando, às vezes até com alguns comportamentos ruins, mas foi lá, né, tem mães que se dedicaram aos filhos, não seguiram carreira, ficaram cuidando dos filhos, aí o filho cresce, tem autonomia e vai fazer outra coisa que não é o que a mãe queria, vai ficar longe da mãe. Muitos filhos não acessam mais as mães, porque vão embora para outros países, tem contato difícil. Imagina aquela mãe frustrada com aquele papel que ela não ocupa mais. E aí, né, aí não sobe espaço para nada, porque aquela mãe tá ali, né, e ela não consegue ser mãe. Ela vai maternar o quê? Né? Então ela precisa maternar outra coisa, né, maternar a si mesma, maternar outro projeto. Então, assim, a gente precisa voltar para a realidade e aceitar o que se apresenta agora no presente, entendendo que está ocupando espaço em nós. E quanto mais rápido a gente resolver esses lutos, a gente liberar espaço psíquico, mais para frente a gente anda, tá bom? Então vamos andando que a estrada abre, vamos andando que o caminho abre. E eu tô trabalhando muito nessa linha do atravessamento, né, da travessia em si. Atravessamos, andamos, como diz aquele filme que eu gosto muito, Comer, Rezar e Amar, né? Andiamo, vamos lá, vamos pra frente, né? A gente viveu as experiências, a gente tem um tempo de luto, respeita o luto, sente o luto, sofre, mas segue. Não fica presa, não fica dando energia psicológica, energia psíquica para esses acontecimentos que não foram tão favoráveis ou que te deprimiram. Qual é o aprendizado? Colhe o aprendizado e vai. Porque senão é a mesma coisa da gente chupar laranja e ficar trazendo bagaço nas costas, sabe? Imagina. Você chupa a laranja, tem lá vitamina C, que beleza, me nutri, e tô aqui arrastando bagaço de laranja pra frente? Não. Vamos deixar os bagaços de laranja pra trás e seguir com o que importa. Então, da minha carreira de jornalista, o que foi desimportante, o que foi fracasso, o que foi bacana, tudo isso tá aí na minha história. Agora, o que eu posso usar? A minha dicção, a minha comunicação, a minha sabedoria, o meu aprimoramento na carreira, para outra carreira, né? E não ficar sofrendo, porque tem gente que olha e acha que a gente é fracassado. Ah, você mudou de área, você mudou de carreira, então você não era uma jornalista tão boa? Poxa, cara, né? Isso é social. A gente nem é nada. Eu gosto muito do livro, eu vou depois postar aqui para vocês, o Polimatia, que fala das tribos polímatas, né? Que o Leonardo da Vinci, ele cunhou esse termo de que somos multifacetados, a gente pode ser qualquer coisa. E quem fala que a gente tem que ser o peão de obra e o cara do escritório é a Revolução Industrial, que precisa desses serviços separados, né? Precisa separar a gente. Então, assim, a gente é tudo. Se agora a gente tem condição financeira, tem tempo e pode se dedicar a uma medicina, a gente se torna médico, com certeza, né? A gente coloca muito isso no campo do um pode, outro não pode, talvez com mais facilidade, com menos facilidade. Tem gente que vai ter alguma condição mental limitada também, tudo bem, um psicológico limitado, aí a gente tira essa parcela, mas no geral, você tendo alimentação, tempo, dinheiro, estrutura, dedicação e vontade, né, porque precisa querer também,
você vai fazer uma outra coisa e tá tudo bem, você não deixa de ser importante porque você mudou de área, ou porque você terminou um relacionamento, ou porque você não tá mais nesse casamento, ou porque você não pertence mais ao seu clã, no sentido de, não convivo mais com os meus pais. Isso não te traz desimportância, entende? Então a gente precisa começar a entender o que é importante pra nós, validar isso e seguir em frente. Agora é daqui pra frente, gente, vamos pra frente. Andiamo, tá bom? E aí, eu vou trazendo aqui esses insights. Com muita humildade, viu, gente? Errando e acertando, vamos junto. A gente não é perfeito, as coisas não vão ficar perfeitas, que nem que o telefone caindo toda hora, mas já é alguma coisa melhor, né? Então, assim, vamos andando, né? Beijo, até mais.